Boa noite, sejam bem-vindos, salve Maria. Boa noite, Luci, Júlio, Jorginho. Boa noite, Tati, Padre Roma, já vou te chamar. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Boa noite, Magali. Graça e paz, hoje, boa noite, tudo bem? Boa noite, Padre, tudo bem? Sua bênção. Deus abençoe muito. Amém. E aí, Padre, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus, tudo caminhando. Hoje estive no Carmelo, Foi lá? fui lá atender, as monjas, ainda estão no recolhimento, né? E depois lá em setembro recomeçarão a receber as visitas, os locutórios, está todo mundo esperando, né? Mas elas estão bem, graças a Deus. Que bom, Padre. Vamos falar hoje de São Charbel, oração em silêncio. Um grande santo, né, Padre? São Charbel. Sim, foi dia dele há pouco tempo, né, semana passada, e eu tinha lido, eu ganhei um PDF dele, que foi lançado aqui pela Arquidiocese do Rio, há muitos anos atrás. Eu sempre li algum comentário, alguma coisa muito pouca sobre ele. Então achei, depois de ter lido, eu vi que era um santo maravilhoso, até alguns vão dizer que é o São Pio dos orientais, né? Ele é cognominado assim, por causa do seu amor à Santa Missa, e do seu amor a Maria Santíssima também. E a sua vida também de recolhimento, oração. Tem vários detalhes aqui que a gente vai falar um pouquinho, mas mais importante é esse testemunho muito... a gente tem que ter uma admiração que imite a virtude. Então, aquele silêncio, aquela oração, aquele recolhimento, aquela fuga mundi que ele muito exemplarmente fez, deve também tocar o nosso coração. Amém. E só... Vamos rezar? Vamos rezar. O pessoal tá entrando. Então, pode falar. Não, só quero falar que realmente procurando sobre a vida dele é tão bonito. Tem para ver na eparquia, né? Maronita brasileira, tão bonito eles falando, né? O orgulho deles de ser a única igreja oriental que sempre permaneceu católica, eles tendo isso como honra, né? Nós sempre ficamos fiéis ao Papa, né? E agora temos esse santo para apresentar à igreja. É tão belo ver isso, né? Muito bonito. Nunca se separaram da unidade com a igreja, nunca, nunca. Os maronitas, né? Um exemplar. Vamos rezar, então, pedir a Deus a graça para que essa noite nós possamos mergulhar na vida desse santo e quem sabe, como a gente costuma dizer, os santos nos escolhem, ele possa escolher muitos dos nossos ouvintes hoje para interceder, para fazer com que Cristo reine no nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, Rogai por nós. São Charbel, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tudo bem, Padre. Então vamos lá. Falar sobre São Charbel, sobre oração em silêncio, e como esse santo pode nos ensinar. Santo tão recente, né? Parece um santo tão antigo pelo estilo de vida, até pelo físico, né? Mas é um santo muito recente. Muito recente, muito próximo de nós e acabou ficando desconhecido aí. E a gente vai tentar redescobrir São Charbel e tentar ser devoto dele, né? Bom, primeira coisa, é um eremita do século XIX. Isso já deve gritar para nós, tem uma diferença dessa vida. Um eremita libanês do século XIX, que foi canonizado no ano de 1965. Né? Ele foi elevado à honra dos altares em 65, beatificado, e canonizado em 77 por Paulo VI. Esse nome, Charbel, significa História de Deus. Né?
E é bonito porque, de fato, ali você não vai encontrar nenhum traço característico de Charbel, mas vai ver uma alma que foi totalmente dócil a Deus e que conta uma história. Em tudo que faz, Deus é honrado, glorificado e conhecido, e ele desde os seus primeiros anos. Você pensa que é uma vida escondida, um eremita, e depois essa história fica tão famosa. Quando ele morreu, um dos seus, quando estavam escrevendo a ata de sepultamento, escreveram assim: se escreverá muito a respeito dele depois de morto, né? Não agora vivo, tanto é que a gente não tem nenhum escrito dele, ele mesmo não escreveu nada sobre ele, não tem ditos de São Charbel, raramente são recolhidos pelos irmãos, não tem uma obra escrita dele mesmo, né? São Bento tem a regra, mas ele mesmo, ele viveu 70 anos, mas sua vida estava tão consumida em orações e trabalhos, especialmente a devoção eucarística e mariana, que ele não escreveu nada. Mas a sua vida grita uma santidade desejável, almejada por nós, um recolhimento. E por que ele começou a ser conhecido? Depois que ele foi sepultado, depois de uma vida santa, né, o que acontece? Quando ele é jogado na vala comum dos eremitas, é assim que se sepulta, né? Ninguém sabe, na cartucha não tem nomes, né? Também aqui no eremitério libanês não haviam nomes ali na vala comum. Só que os vizinhos começaram a ver luzes aparecendo no céu em cima da vala comum, né? E os vizinhos eram muçulmanos e foram lá falar no convento: olha, algum evento estranho acontece aí nesse cemitério improvisado de vocês. Aí ele falou: se acontecer de novo, voltem aqui. E eles voltaram muitas outras noites dizendo que haviam luzes ali sobre aquela vala comum onde estava enterrado o corpo de São Charbel. Até então eles decidiram recolher aquele corpo, e quando foram recolher o corpo da vala comum, ele estava totalmente flexível, cheiroso e exalando sangue e água, né? E inclusive ele ficou muitos anos transpirando sangue e água, flexível e transpirando sangue e água. Então esse testemunho foi muito forte. Logo que ele foi exumado ali, já separaram alguns paninhos ali, né? E deram para as pessoas, cortaram, né, as pequenas relíquias. Inclusive hoje eu ganhei uma relíquia de Dom Bosco, eu estou muito feliz. Hoje, padre? E aquele pequeno tinha um pedacinho do linho tocado Puxa no vida. corpo dele. Tem como cortar não pra separar? Vamos ver. Obrigado. Tão pequenininho. Vamos ver. Está aqui até. Aí, o que acontece? Então, ali já começaram a acontecer muitos milagres. Primeiro, o corpo incorrupto, que foi uma surpresa para os monges, porque além de estar um corpo incorrupto, ele transpirava um odor muito agradável. Então, eles recolheram ele dali, né? E houve todos mundo ficaram maravilhados, né, ao ver ali, né? Porque ele intacto e parecendo vivo, a semelhança de nosso Senhor. Porque se do coração de Jesus, daquele corpo morto na cruz, saiu sangue e água, do corpo dele, olha o Frade Giovanni e Luan Costa que me deu, olha aí, aí já chegou a sua, Ah, quando ele me maravilha, hein? entregar, Puxa vida. pedir recebereis. E, e aí, só que esse corpo, né, por 70 anos aquele túmulo fica encharcado, completamente encharcado, porque ele continua transpirando sangue e água. Tinham que ficar É uma trocando os transpiração. paramentos dele, né, padre? Porque ficava tão... Toda vez que abriam para olhar o túmulo, trocavam os paramentos e aí conservavam os paramentos, e a túnica fina do interior se transformava em relíquia, e aquele líquido foi trazendo muitas curas. Então, só de pensar, é um santo que fez milagre em vida, mas depois de morto também a sua ação diante de Deus foi fenomenal. E Deus quis que ele fosse conhecido. Porque esses milagres de corpo incorrupto, eles falam muito sobre a vontade de Deus. E Deus atua diretamente na natureza para mostrar: olhem este homem. Então, eu sempre penso que um corpo incorrupto, né, ele grita sobre uma vida santa, grita sobre a ressurreição dos mortos, grita sobre o poder de Deus. Né? A ciência fica tremendo, né, diante de uma coisa dessa, assim acontece com Santa Bernadette também. A Jairina, assim, vamos voltar então à infância dele, que depois eu posso até enviar o PDF para ti, tá bom? Aí você envia aí para o pessoal que segue o canal do Desmarais. Nasce em 1828, Kim era filho de número 5, né? A família é grande. Ele ficou órfão, já criança ainda, e como era um costume
né? O seu pai acabou servindo os soldados otomanos, foi forçado a servir, e ele foi criado pelo tio. Isso é um costume libanês, né? Ele é entregue na casa do tio e é criado por ele. E ali o tio cuida do campo e do rebanho da família, né? Só que o tio dele não apoia. Ele começa a sentir desejos de vocação monacal. Então ele começa a se isolar numa pequena gruta, chamada, que até os colegas chamavam de Gruta do Santo, os seus amiguinhos de primeira infância ali, porque ele passava horas ali dentro em oração. Sempre muito recolhido, não se dispersava em nada, trabalhava, não brigava com ninguém, e como aquele lugar ficou famoso, chamado de Gruta do Santo, até uma profecia, porque a maneira de trabalhar, a maneira de se recolher, a maneira de se afastar de tudo, foi identificando esse monge, que hoje a gente vai tratar um pouquinho dele, como já algo exemplar. Qual é a criança que anda recolhida por aí? Nenhuma, né? Uma agitação profunda e total, né? E ainda mais ele que não foi criado pelo próprio pai. Então ele nasce nessa aldeia de Bica Cafra, vive ali, né, uma vida intensa de profundidade com Deus e de temor. Sua família é muito religiosa, então ele aprende da mãe a piedade, né? Ele tem uma família que valoriza a religião, a religiosidade, e isso faz com que aqueles tenros anos de infância, mesmo com a morte do pai, né, porque ele foi uma tortura. O pai dele foi forçado, né, a trabalhar pelo exército otomano. E a mãe dele contraiu um novo casamento. E ela saiu de casa e deixou tudo para os filhos, ao cuidado do tio, né, uma tutela. Então ele perde a mãe e o pai. Né, o pai morre e a mãe sai de casa. Mas ele, inclinado à piedade e à devoção, não se perde aí, né? Ele era o caçula dos irmãos, ele é o quinto dos irmãos, mas ele é o que dá mais bom exemplo. Ele não é o mais velho, mas ele chama a atenção do mais velho. Ele é muito piedoso, dá bom exemplo, cumpre os deveres, ele é totalmente submisso. Quando mandam ele fazer alguma coisa, ele faz. Tem a resta das orações diárias da família, e ele recitava diariamente e desempenhava tudo o que mandavam para ele, que era esse trabalho no campo e no pasto, sempre de maneira muito generosa. Então não era uma criança que brigava, nem um jovem que estava ali disputando com nada. Ele tinha o desejo muito forte de recolher-se, mas o tio não aconselhava, porque pensava, os biógrafos dizem que era porque ia ser menos uma mão para trabalhar, para cuidar dos rebanhos e dos campos. Então, muitas vezes, eu digo isso porque São Charbel tem 2 tios que já eram eremitas. Né? Nesse mosteiro que ele quer entrar, a família dele já possuía 2 grandes, bons eremitas, que são tios dele. Esse sobrenome dele, né, São Charbel Macluf, a tribo quase inteira chamava, né, daquele região ali Macluf, porque era uma região habitada pela sua própria família. E algum colonizador com esse nome acabou deixando ali para todos eles esse mesmo nome. Então, não recebendo o apoio da família, nada disso, nunca trocou olhar com mulheres, né? Só que aquela maneira virtuosa começou a chamar a atenção da aldeia, porque ele se recolhia, era muito inteligente para a idade, muito prudente. Quando ia à igreja, ficava num recolhimento e nunca olhou ao redor de si. Entrava para a Santa Missa, é como aquele ditado antigo, um olho no padre, outro na missa, ele ficava com esse bom comportamento. Né? Isso começou a chamar a atenção dos seus amigos, do pessoal da igreja, e começaram a cognominá-lo santo. Olha, o santo está vindo aí, o santo está vindo aqui, né? E padre, só uma coisa que a Nádia perguntou, né? Por que Chabel se é José? Porque Charbel é o nome religioso dele, né? O nome de batismo era Yosef, Ah, José. eles recebem um novo nome quando entra. E São Charbel é um mártir do século IV, se eu não me engano, do século IV. E ele se inspira no martírio de São Charbel e recebe o novo nome de um mártir do século IV, que era, esse mártir, ele era sacerdote, pagão, se converte ao cristianismo e é morto por isso. E aí essa grandeza de ter se convertido de uma religião pagã e se tornado cristão já era um mártir do primeiro século. Mas, coitado, ficou apagado, porque o testemunho do santo que assumiu o seu onomástico foi maior do que o dele. Né? Um entregou a vida morrendo por Cristo, que é, veja, é a efusão de uma caridade ardente, de uma esperança sobrenatural, né? De uma fé no topo da fé que o mártir vive para poder entregar não tudo, a vida. Né? Mas ele acabou sendo escondido, porque o São
Charbel é chamado a Estrela de Anaia, né, que é o primeiro, é o mosteiro onde ele habitou. E realmente ele vai brilhar tão grandemente que a gente, para achar a vida de São Charbel Marques, tem que dar uma pesquisada, porque acabou ficando, né, aí, apagado um pouquinho pela vida do nosso querido eremita libanês São Charbel. Então, ele foi sendo conduzido a uma solidão no meio dos trabalhos, no meio da Eucaristia, junto aos seus, nunca olhou para ninguém com maldade, fez o voto de nunca olhar para uma mulher, voto pessoal. Então, ele não olhava para ninguém, vivia uma vida de solidão, usava dos bens apenas quando era obrigado. Então, não se alimentava mais do que o normal e trabalhava, rezava e se escondia lá na gruta dele, que é conhecida como Gruta do Santo. Estava lá uma vida contemplativa, mas ele começou a sentir um desejo enorme de se separar do mundo. Sem apoio do tio, quando ele faz 23 anos de idade, veja que ele até durou muito tempo aqui, né, no mundo, ele foi esperando, foi trabalhando, certamente como era o caçula, mas era o mais responsável da casa, deu aos seus irmãos um bom exemplo, cuidou de cada um deles, e com essa idade estava todo mundo mais velho que ele se retira e vai embora. Ele deixa a sua casa sem avisar ninguém. Ele pega tudo que tem, ou seja, nada, porque nunca se apegou a nada, não tinha nem provisões para comer, não tinha nada, e corre para o mosteiro de Nossa Senhora em Maifuk, né? E ele adota esse nome de Charbel, por causa do mártir de Edessa, E, século e II. padre, Tá? Sim, pode falar. essa passagem da vida dele chama atenção realmente, né? Também quando eu tava vendo que ele sai de fininho, né? Para ninguém perceber que ele tava indo. Como é importante para nossa vida, assim, né? Para os vocacionados em geral, né? Porque muitas vezes a família, né? Claro, né, nós temos o mandamento da obediência aos pais, né, aos superiores. Mas uma das vezes que nós não estamos obrigados a obedecer é justamente na vocação, né, padre? Ou seja, se a vocação sua é ser sacerdote ou ser religioso e seus pais não querem de jeito nenhum, ou, o que é muito engraçado, mas na Idade Média podia ser comum, você queria casar e os seus pais quisessem que você fosse um abade, um monge, você tem o direito de procurar, né, a sua vocação e não obedecer, porque você está, na verdade, travando, né, a vontade de Deus na sua vida, né? A vontade de Deus está acima da dos pais. Então, nesse caso, né, o São Charbel não é que ele foi desobediente, pelo contrário, né? Ele foi obediente à voz de Deus para a vida dele, né? Porque na vocação é Deus em primeiro lugar, né? E se você pensar, o mandamento pede para honrar pai e mãe. Quem é o teu pai, né, com P maiúsculo? Né? Quem é? Se alguém se opõe a esse pai, e inclusive a gente só obedece os nossos superiores, nossos pais, porque eles são a imagem do Pai do céu. É por isso. Então, quando eu obedeço diretamente a uma vocação, eu estou obedecendo diretamente ao Pai, mais Pai do mundo. Né, nosso Deus. Então, não é nem como uma desobediência, pelo contrário, é uma obediência muito mais sobrenatural e muito mais, foi direto ao ponto, como dizem por aí, né? Direto ao ponto. Não estou desobedecendo, não estou desonrando meus pais. Pelo contrário, a sublimidade do mandamento é exatamente essa. Você tem vocação? Obedeça, né? E lá vai São nosso Joseph Macluf, direto para o mosteiro para assumir o nome de São Charbel. Chegando lá, vai dizer alguns biógrafos que ele era magro, alto, muito modesto, muito quieto, tímido, de pouca presença, e diz ao irmão, bate a porta e fala, quero falar com o superior aqui do convento, e ele mande entrar, vai dizer o superior. Ele entra um pouco assim, tímido, vacilante, sereno. E chega-se, filho, estende a mão e pergunta, né, o que você deseja? E a história, essa historinha vai dizer que eu quero ser padre, um de vossos filhos, né, já se coloca ali, né, se inclina, beija a mão do superior e chama-lhe de Abuna, né, que assim os padres do Oriente são chamados de Abuna. Então, ele beija as mãos do sacerdote, realiza um ato de filial veneração e um amoroso respeito. Era um costume, na família oriental, é um costume que os filhos beijem a mão de seus pais até o rosto, né? E a gente também faz isso aqui no Ocidente, né? Com os nossos sacerdotes. A gente beija-lhes as mãos, né? Porque são ungidas. Aqui, para nós, com respeito sacerdotal, mas para eles também, com esse respeito filial. Eu quero ser verdadeiramente o teu filho, porque já que as mãos dos pais são beijadas, eu beijo tuas mãos para que tu sejas agora o meu pai e eu te obedecerei amorosamente. Né? Então, ele entra ali. E quando ele entra nesse mosteiro, já que ele fugiu do mundo e não se via em lugar nenhum,
vão dizer dele que parece um peixe que você joga de volta no mar, né? Um pássaro que voa livremente. Ele está plenamente feliz. Ele respira o ambiente que era feito para ele, né? Então, ele não sentia remorso nenhuma de ter deixado a sua vida passada, de ter deixado de ser o José, de ter abandonado sua família, mães, irmãos, tios, sobrinhos. Ele está muito feliz. Ele está completamente resignado e alegre com a vontade de Deus. É, porque Deus é que realiza a nossa alegria. Veja a nossa felicidade onde está. E aqui no coração desse monge, ele vai caminhar para a sua consagração, e quando ele é postulante, ele já dá muito testemunho. Os irmãos veem, meu Deus, ele é um homem de Deus, né? Os irmãos já dizem, ele é muito melhor do que nós, né? Porque ele vive uma vida temente, silenciosa. Até uma vez tentam fazer uma brincadeira com ele, quando ele está trabalhando no... Ele pouco falava, só falava o essencial. Mas uma vez voltando do campo, um dos monges, para brincar com ele, vai empilhando todo o material do campo sobre ele. Arado, planta, terra, e vai carregando para ele carregar de volta para o lugar de guarda, né? E aí ele levanta o olhar, não consegue andar, porque o peso é enorme, né? Ele não reage, então as pessoas brincam mesmo. E aí ele fala, não deveis carregar o peso, vocês não tocam nem o dedo, né? Aquela passagem do fariseu, né? Carregam os outros com fardos que vocês Nem com não o dedo tocam nem gordo. com o dedo. E aí eles rindo, rindo, voltam. Então tinha um bom humor aqui, né? Não era aquela pessoa tácita, seca. Pelo contrário, ela alegre. Ele estava feliz, né, fazendo a vontade de Deus. E uma vez recebe o hábito de noviciado, né, aquele hábito rústico de eremitas, e ali naquele mosteiro havia uma menina que se apaixonou por ele, uma jovem. E ela, para tentar atrair a atenção dele, esse fato é conhecido, eles cultivam aquele bicho da seda para fazer a seda. E no meio desse cultivo, eles catando ali os casulinhos do animal, ela joga uma no rosto dele. Pum. Até então, aquele monge ali preparado para a consagração, para chamar a atenção dele, para desviá-lo, né? E imediatamente, no dia seguinte, ele sai daquele mosteiro e vai para outro. Ele vai agora para o mosteiro definitivo. Porque é claro que ele sente falta, né? Mas ele não pode deixar-se tentar, né? Deixar-se do coração dele naquele momento. A gente não sabe o que passou, mas ele não cedeu a nenhuma tentação. Imediatamente, ao ver que havia ali uma possibilidade de cair em algum pecado, ele muda para o novo mosteiro dele. Ele passa 16 anos, né, nesse mosteiro, e depois, né, quando ele muda ali, né, para proteger a sua pureza, para proteger essa integridade de Deus, que Deus tinha feito no seu coração, isso mostra muito como fugir das tentações. Isso a gente pode aprender dele. Quando alguma tentação começar a conversar com você, a gente sabe que para uma coisa ser pecado, ela precisa de ter consentimento, né? Consentir. E antes disso vem todas as questões de você interessar-se pela coisa, deter-se. Pensa no pecado de Adão e Eva. O pecado entra no mundo quando Eva olha o fruto proibido? Não, não entra no mundo. Quando a serpente conversa com Eva, o pecado entra no mundo? Não, não entra no mundo. Quando Eva presta atenção à serpente e ela, mentirosa, engana Eva, o pecado entra no mundo? Ainda não. O pecado entra no mundo quando ela vai lá e toca no fruto, come e dá para o seu marido. Ali entra o pecado, ela desobedece nesse instante. Mas olha quantas etapas antes do pecado original ter entrado no mundo, né? Exatamente. Veja, Exatamente. o deleite, a conversa com a tentação, a investida da serpente, e logo depois ela sujeita o seu consentimento e vai lá e come. Veja, São Charbel, ele não aceita nem olhar, ele nem olha, né? Muito mais prudente do que Eva, ele que, coitado, estava como nós, né? Ainda com a concupiscência do pecado original, que lutaremos toda a vida contra isso, mas ele não se detém em tentações. Então é um exemplo também de prudência. Mesmo que não seja ainda o pecado mortal em si, eu não quero em nada ofender a Deus. Então esse exemplo dele mostra, porque isso vai mudar a vida dele, né? Isso é muito pensar que, apesar disso tudo, dele ter deixado ali aquilo, é claro que isso modifica um coração, né? Deixar para trás de uma vez e tudo. E seus irmãos, a gente viu que ele era feliz, né? Padre, Porque esse mostrou... Sim, pode falar. é porque assim, você percebe nele, né, no São Charbel, que ele tem parecia demonstrar sempre ter um desejo muito profundo pela vida isolada, né, assim, pela vida a sós com Deus, né, estar a sós com Deus.
O que, claro, né, é uma vocação muito específica, né? Mas eu falava, bom, esse santo Deus nos deu agora, né, no século XIX, no mundo já moderno, né, secularizado, ele deu um santo desse que parece um santo muito antigo, né, pelo estilo de vida, por tudo. E aí eu pensava, né, bom, tudo bem, a vocação específica para eremita, né, não é para todo mundo, é para bem poucos, na verdade, né? Bem poucos. Porém, veja, de alguma forma o espírito de vida, isso me fez meditar isso hoje, né? O espírito de vida a sós com Deus deve estar no fundo da nossa alma, né? Eu lembro que o senhor até comentou em alguma, não lembro agora qual foi, né? Mas aí você falou numa live da espiritualidade da cela interior, né? Ou seja, no fundo, mesmo nós, né, que vivemos em meio ao mundo, alguns mais, alguns menos, nós deveríamos ter esse desejo que parece que perpassou toda a vida de São Charbel, de estar a sós com o único, né, com Deus. Porque, no fundo, mesmo em meio aos nossos trabalhos, né, Padre, mesmo em meio às nossas atividades, que nós temos esse local onde só entra Deus, né, e cada um de nós, onde só entra Deus e a pessoa, aquela cela interior, aquele jardim cerrado, aquele eremitério, né, onde ninguém vai entrar comigo, né? Nem os esposos, que são, humanamente falando, os mais íntimos, né, podem entrar nessa cela juntos, só a pessoa e Deus. E eu pensava no Evangelho de ontem, o Evangelho de ontem é isso, né? O tesouro escondido que eu encontro no campo e Exato. abandono tudo, porque eu descobri uma grande riqueza ali. É o que São Charbel, na descrição que eu li da biografia dele na eparquia, fala, né? Ele comia pouco, mas tinha saúde, né? Ele se vestia mal, mas estava sempre cheiroso. Ele tinha uma vida simples, mas sempre feliz, porque ele tinha encontrado o único da vida dele, né? E abandonou tudo para isso. Então, foi muito providencial essa festa dele há pouco, né? O evangelho de ontem, também o de hoje, né? Mas sobretudo o de ontem, porque nós devemos ter esse desejo também no fundo das nossas almas. Se não vamos ser monges ou eremitas, o que é para bem poucos, que tenhamos aquilo que é chamada cela interior, né? Aquele recolhimento íntimo com Deus, onde só nós entramos, né? Ter esse desejo íntimo. Porque, no fundo, se trata de nós e Deus, né? Ninguém vai nos dar a vida eterna, ninguém vai ser tão nosso amigo e nos amar tanto quanto Deus. É verdade. Santa Catarina de Sena fala sobre isso. Na verdade, Deus Pai fala com ela dessa espiritualidade da cela interior e ela vai viver ali, porque ela tinha uma pequena cela quando era jovem adolescente, e aí depois, como ela provoca a mãe, né, para não se casar, ela vai lá e corta o cabelo. Quando chega o pretendente na casa dela, ela vai lá e corta as tranças, né? Ele era orgulho da família, aquele cabelo, né? Principalmente da mãe dela, a dona Benincasa. E ela fica totalmente revoltada quando a Catarina vai lá e corta os cabelos. E aí ela que tinha essa cela vai... Na verdade, o castigo da mãe foi esse. Você vai morar na celinha da empregada e você vai ser nossa doméstica. Mas aquilo, em vez de atrapalhar a Santa Catarina, mais ajudou, que foi aquele recolhimento forçado. E aí depois, quando ela teve que sair da celinha, quando o castigo acabou, ela já tinha levado a cela para o seu interior. A minha cela está onde eu estarei, que é o meu coração, onde Deus habita. Então, aí ele está nesse primeiro mosteiro, eu vou voltar para São Chabel, que é desse encontro interior com Deus é que faz brotar qualquer decisão de abandono do mundo. Isso não é só para os eremitas, como você mesmo dizia, isso é para nós. Ainda mais no mundo de hoje de dispersão, tem pessoas que estão sendo profundamente tolhidas de sua capacidade. Às vezes a gente fala para uma pessoa, perdoe porque o teu coração tem capacidade e foi feito para perdoar. Ame aquela pessoa que te ofendeu porque seu coração foi feito para isso. E a pessoa não consegue mais acreditar que ela é capaz. A gente está num mundo tão de vingança, tão de vaidades, tão de fumaça, né? Tão dessa vaidade que não leva a nada, que a gente fez um corte na nossa possibilidade. Nós fomos quase que lobotomizados na nossa alma. Uma das capacidades foi cortada. Tiraram a transcendência, tiraram a interioridade. A pessoa não consegue mais encontrar-se com Deus e nem consigo mesma. Você deixa uma pessoa em silêncio, ela fica torturada. Até religiosos que você fala, vai ter um retiro de silêncio, ele entra em crise. Meu Deus, 6 dias de silêncio, ele reclama. Mas talvez seja um encontro com Deus. Se você faz um retiro de silêncio totalmente mergulhado, ligar o celular depois é uma tortura, porque você já encontrou aquele isolamento, né, de problemas de dissipação para poder fazer arder a alma em comunhão com seu esposo divino, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos Charbel, ele se isola da alma, né, se isola do mundo, vai ter uma alma ardente de amor, olha que heresia, vai ter uma alma ardente de amor a Deus nesse primeiro mosteiro de Mai Phu, é o mosteiro de Nossa Senhora, né, e ele vai ingressar ali.
Ele levou uma vida de oração, trabalho, como a Santa Regra pedia, mas aquela regra pedia que tivesse esse contato com os camponeses, com os vizinhos dele. E é nesse contato, aquilo prejudicava muito o recolhimento. Ele queria só estar com Deus, mas tinha que conviver com os... Nunca se recusou a isso, a não ser nesse dia, quando ele estava ali recolhendo, tirando folha e casca de amoreira, para poder criar esse bichinho da seda, né? Então uma camponesa que trabalhava jogou no rosto dele para chamar a atenção, né? Ali ela colocou à prova o silêncio, a devoção, a seriedade de um monge, né? Então o casulo toca no rosto dele e ela lança outro. Ou seja, ela é insistente, né? Uma tentação insistente. Ele fica imóvel, ele permanece impassível, né? Não briga com ela, não fala nada. Anoitece, ele recolhe o nada que tem e vai embora. Não diz nada a ninguém. E chega ao convento de São Marão de Anaia. E daí vem aí o nome dele, né? A Estrela de Anaia, porque ele vai dar nome àquele mosteiro escondido. Ele anda 4 horas, a distância desse mosteiro de Nossa Senhora para o mosteiro de Anaia são 4 horas. Ele vai marchando ali decidido, totalmente cheio da graça de Deus. E reinicia o noviciado, porque quando você muda de congregação ou de mosteiro, geralmente pedem, nós precisamos te conhecer. Então ele volta ali à condição de início de noviciado e começa uma severa clausura, do jeito que ele queria. Né? A severa, a severidade. Pois era o que ele queria, né? Para ele era alegria. Né? Observava aquelas regras, junto ao período de contemplação, de recolhimento, de oração e de obediência. Logo, 2 anos depois, ele recebe o hábito maronita, túnica preta, capuz em forma de cone, cordão feito de pele de cabra, e ele pronuncia aqueles votos santos de pobreza, castidade e obediência. E foi um monge que foi submergido no anonimato e no colóquio com Deus. Por mais que ele tentasse viver no esquecimento, dentro do mosteiro, viveu muito ali escondido, ele mal falava, os religiosos começaram a ver, esse homem é santo, não tem como. Né? E aí, esse testemunho de santidade fez com que o superior elevasse ele às ordens sacras. Né? Depois ele faz os estudos e acaba sendo sacerdote no ano de 1859. Ele é ordenado sacerdote, agora é um eremita sacerdote. Ele celebrava com uma fé tão viva a Eucaristia, e não apenas a Eucaristia dele, porque ele acordava, vejo, de madrugada e participava da celebração de cada um dos seus irmãos sacerdotes. Eu acho que ele já está no eremitério, né? Ele celebra sozinho, mas ele participa das outras celebrações todas e se mantém absorto em oração. Quando ele vai pedir a transferência dessa vida comum aqui, que aqui ele está numa vida eremita, mas cenobítica, convive com outros irmãos. Né? E depois de um tempo, ele vai recolher-se, os últimos 23 anos de vida, 16 anos de vida, eu não lembro, eu vou lembrar daqui a pouquinho. E aí ele vai passar recolhido sem nenhum contato. Né? Quando ele celebrava a Eucaristia, a sua fé era tão viva, é por isso que a gente chama um São Pio oriental. Porque durante a consagração ele chorava, ele tinha uns olhos escuros, profundos, que se enchiam de lágrimas, né? E todo mundo olhava para ele e falava, esses olhos nos levam para o céu. Raramente vemos os olhos de São Charles, mas quando ele reza na contemplação, ele não prestava atenção alguma. Alguém podia gritar aqui, fazer um ruído ali, ele estava totalmente movido no santo sacrifício da missa. Não olhava para o lado, não se preocupava com outra coisa. Era ele Deus, né? Aquele modelo maravilhoso de piedade que a gente hoje custa para ter. Né? E o exemplo dele não é para ele não, minha gente. Porque ele era eremita. Isso é para qualquer alma amante de Deus. Se você ama Deus com ardor, o que acontece? É tão bonito porque a nossa igreja às vezes nos ajuda e a gente se atrapalha. Né? As nossas igrejas, por exemplo, eu trabalho na São Benedito aqui em Pilares, no Rio de Janeiro. Tem uma escada. Quando algum fiel vai subindo para a igreja, ele já lá na sua casa ele tem que vir feliz para o santo sacrifício da missa. Se pudesse vir saltitando pela rua, era para vir saltitando. Né? De alegria, porque vai encontrar o amor de sua vida. Né? O Calvário é o Monte dos Amantes. Eu acho que é São João Crisóstomo que diz isso. E aquelas escadas que você sobe para entrar na igreja são a subida do Calvário. Você já vai recolhido. Vai levando a sua cruz também para unir a cruz de Cristo. Os seus pesares da vida, as suas alegrias, a sua própria entrega. Você vai carregando ali para quando começar a Santa Missa, tem um crucificado no altar e tem um crucificado aqui na Assembleia também. Você se una essas duas cruzes. Veja, no Calvário a cruz não estava sozinha. Havia ali, né,
Foi São Francisco de Sales. Obrigado, Padre Mateus, querido. Muito obrigado, muito obrigado. E que disse que é o Monte dos Amantes. Né? Então, você pensar que nós somos todos chamados a essa contemplação, a ir à Santa Missa, a celebrar a Eucaristia, a carregar a minha cruz. Nosso Senhor, qual é o lema de toda a vida espiritual? Se você quer ser meu discípulo, renuncie a ti mesmo, tome a cruz de cada dia, a sua cruz de cada dia, depois vem e segue-me. Na hora da Santa Missa, a minha cruz olha a outra cruz modelar. O meu corpo crucificado olha o crucificado modelar. Eu extraio forças para a minha história. Mas se eu chego ali pulando, conversando, batendo palma, não sei o quê, eu perco o mistério, porque ninguém no Calvário bateu palma a não ser quem estava zombando de Jesus. Ninguém no Calvário zombou ali daquela presença. Veja como estava Nossa Senhora, Santa Maria Madalena e São João Evangelista, totalmente recolhidos, porque o Calvário é doloroso, é um mistério de dor. Exatamente. Eu lia hoje do São João Bosco falando sobre isso, né? Sobre a missa. Ele chega a comparar pessoas que se distraem voluntariamente na missa, se dispersam, ficam olhando para um lado, para o outro, enfim. Como o senhor falou, né? São Chabel não ficava desatento, né? Não ficava se preocupando com o que estava acontecendo do lado. Isso é para nós, né? Não é só para o sacerdote estar celebrando, nem só para o santo eremita, né? Então São João Bosco comparava essas pessoas que se dispersavam, né, voluntariamente na missa, ficavam agitadas, a pessoas, né, comparava essas pessoas àquelas que estavam na hora da crucifixão ali ratificando que o Senhor deveria ser crucificado, aquelas pessoas que estavam ali, né, contra Nosso Senhor, né, estavam ali realmente crucificando ele, não como São João e a Virgem Maria, que estavam ali com piedade e com amor a Cristo. Né? Então, isso é muito sério, né? Passarmos às vezes uma missa inteira dispersos, propositadamente querendo que acabe, olhando o relógio. Às vezes na hora da consagração, olha o relógio para ver quanto tempo falta. Isso aí o São João Bosco fala, você está dando um testemunho tão ruim, um escândalo para os irmãos, que você está se comparando àqueles que no momento da crucifixão estavam ali também fazendo mal a Nosso Senhor. Então, é isso, até essa espiritualidade de saber, né, fazer atos de amor a Cristo na missa, estar recolhido, estar pensando nele, viver exatamente essa preparação antes, né, que você falou, chegando na missa já é lembrando, né? Tudo deve remeter a isso, né? A escada que eu vou subindo, né? Os cantos que eu vou ouvindo, a leitura que eu já preparei antes ali, tudo, né? Tudo vai preparando o coração para não se dispersar, né? Sabe qual é o problema, Arthur? A gente não tem um recolhimento habitual. A gente entra. Outro dia na paróquia, às vezes um paroquiano assim: ah, padre, viajei para Curitiba, Paraná, aí visitei um templo budista. Padre, que silêncio, você entra lá, tem uma coisa, falei, tem uma coisa lá, respeito. Porque aqui nós temos Jesus. Se a gente respeitasse nossos templos pela presença de Deus, aqui deve ser muito, porque lá é um templo vazio e um templo de pagãos. Aqui não, é um templo cristão. Como é que você pode admirar uma coisa? Eu falei, começa, padre, mas como é que a gente faz? Começa por você. Né? Começa por você. E você sentirá o seu coração Deus habitar, Deus atuar. Né? Porque o silêncio é um grande segredo. Só que a gente não tem um recolhimento habitual. A gente quer ir para a missa e se recolher na hora que pisa no templo, ou pior, na hora que começa a consagração. O sino toca, aí eu me recolho naquele instante. Gente, isso é um absurdo, porque eu estou tentando migrar de uma dissipação para uma contemplação. Olha, tem defeito nessa oração. É impossível a pessoa que uma hora está pulando, agitada, depois recolher-se até o Calvário. Não faz sentido. A nossa natureza, ou ela se agita, ou ela se recolhe. As duas coisas, eu não sei se você tem alguma dificuldade, né? Um problema. Vai ser muito difícil. Até alguns cantos que atrapalham. A pessoa vai cantar o Kyrie, e canta um Kyrie que é agitado. Poxa, mas aquele momento de recolhimento, de pedido de perdão. Como é que eu posso cantar uma música que vai agitar se eu estou me recolhendo para pedir perdão e me inclinar? Então a liturgia da igreja é muito sábia quando pede as regras. Elas são feitas para revelar o meu melhor, para que eu dê atenção. E aqui São Charbel, ele tinha muita contemplação na missa, porque ele estava sempre recolhido e era muito obediente, ele perseverava numa obediência bonita. Mas a igreja pede para eu me afastar do mal, para eu não ver novela, a igreja pede para eu... A guarda dos olhos pressupõe que eu interprete, né? Que eu interprete o quê? Ah, eu não posso ficar o dia inteiro aqui com música mundana no meu ouvido, Exatamente. nem vendo novela o dia inteiro. Porque quando eu for me recolher para a oração, essa oração vai ter defeito.
Ah, padre, eu quase nunca rezo, não consigo, não sei. Claro, você tem que distinguir um chamado virtuoso do que se você tentar apenas na hora. Minha gente, isso é impossível. Fica É artificial, impossível. fica artificial, não tem como, né? Fica muito artificial, né? Então, essa virtude, que quem quer ter perseverança na vida de oração, vai ter que morrer no Senhor, vai ter que morrer mesmo no mundo. Não vai, essa história, não tem tempo de rezar, mas a pessoa que diz isso maratonou séries, viu novela, escutou rádio, se envolveu com fofoca. Veja, São Charbel era muito obediente à sua regra. Na hora de trabalhar, trabalhava. Na hora de rezar, rezava. Inclusive, ele era daquele monge que era pau para toda obra. Porque quando o superior mandava algum monge fazer uma coisa difícil, eles respondiam retrucando. Veja, tem esse testemunho, né? Você pensa que eu sou o Padre Charbel para me pedir uma coisa dessa? Quando pedi foi difícil. Porque como ele nunca negava, os outros monges também não gostavam, né? Então eles diziam isso, né? Como é que pode? Você está achando que eu sou Charbel? Não vou fazer isso, não. E aí tem esse episódio que eles vão colocando nele o arado, saco de semente, terra, ferramenta, e ele fica ali, né? Preso. Depois, ai de vós que carregais os homens com pesados fardos que vocês não tocam nem com o dedo, que não pode levar. E todo mundo ri disso. Então, ele é espirituoso e feliz. Ele está ali, né? De modo especial, na luta contra a castidade, já deu um exemplo. Esse é um ato de heroísmo, né? Na regra desse novo mosteiro, inclusive de todos eles, pede que não se tenha nenhuma conversa com pessoas do sexo feminino, né? E mesmo sendo parentes. São Charbel ele foi mais longe para ver a castidade. Ele cumpriu o propósito de nunca olhar para o rosto de uma mulher, né? Então, conhecendo, né, sua fraqueza, todos nós somos obrigados a conhecer nossa fraqueza, e, e viveu assim. E ele começou a ter o dom de fazer milagres, né? De fazer milagres, só que ele fazia com muita humildade, né? Uma vez uma mulher hemorroísa, já estava anos assim, que resistia aos tratamentos, ela mandou um mensageiro levar para o padre uma quantia e que ele enviasse uma correia benta. É uma tradição, uma devoção mariana típica do Líbano, que em situação de emergência, calamidade pública, guerra, as pessoas levam para a igreja um véu de seda ou de algodão e amarrem na igreja para fazer cessar a desgraça. Tipo um voto, como a gente tem o costume aqui de levar uma vela na igreja, eles tinham o costume de amarrar véus. Deve ser até mais bonito, né? E até que a Nossa Senhora desfizesse aquilo, o véu ficava amarrado na igreja, né? Depois se desamarrava. Então o Padre Charbel pega um véu daqueles, desamarra e manda entregar, né? Que está ligado à imagem Nossa Senhora do Rosário. Aquele véu está amarrado ali na imagem, ele entrega, mas diz, ó, a mulher vai cingir esse véu, manda ela usar esse véu, e quanto à esmola que você me trouxe, entrega ao provedor do mosteiro. Ele nunca tocou em dinheiro. Mesmo as pórtulas da missa, os testemunhos são, São Charbel nunca olhou para o cesto de dinheiro, ele nunca contou. Ele nunca olhou. Ele entregava imediatamente para os moleiros, de olhos cerrados, entregava. Nunca quis saber quanto tinha ali, né? Então, a mulher, quando recebe o véu, cinge e fica curado, né, de uma hemorragia que tinha passado anos e anos. Como ele ainda assim, nessa vida aqui, ele começa a sentir uma atração pela ermida, ele quer realmente cortar, não apenas agora com o mundo, mas agora também com essa, eu quero ser apenas de Deus. E como aquela solidão já estava escrita no coração dele desde a infância, agora ele começa a querer. Então já tinha vivido como anacoreta ali em Anaia, naquele mosteiro, e ele pede a transferência para a ermida de São Pedro e São Paulo. O superior dele resiste um pouco no começo, mas aí acontece um milagre, tem um sinal. No meio daquele pedido, o superior resistindo de mandar ele para ir viver sozinho, como ali, né, naquela ermida, os irmãos colocam para brincar com ele. Você vê que esse mosteiro não era fácil, né? Tem uns brincalhões ali. Eles enchem a lâmpada de água, Os aquela lâmpada serventes, de né? óleo, eles tiram o óleo e colocam água ali na lâmpada. E aí São Charbel corre não, ele pega a vela e fica ali, ele passa as madrugadas em oração, a gente sabe que ele dorme muito pouco, ele só faz uma refeição por dia, às 14 horas, né, e muito frugal, e geralmente come os alimentos já apodrecidos, já passados, é o que ele escolhe para comer, para para viver uma vida muito penitente, né? Veja que homem, né? E aí ele leva essa lâmpada para o quarto e todo mundo fica observando a hora que vai apagar, porque só tem um tantinho de óleo, o resto é tudo água, né? Então, e ficam ali horas e horas e a lâmpada não apaga. E aqueles monges ficam apavorados, chamam o superior, quando o superior entra lá dentro, ainda é água. E mesmo assim,
aquela chama permanece acesa. Logo depois desse sinal, né, quer dizer, uma eleição de Deus, né, essa lâmpada que não apaga, que exige vigilância, né? Veja, esse homem está preparado, então ele é enviado para a ermida de São Pedro e São Paulo. Ele só interrompia a oração nessa nova ermida para o cultivo da vinha e os trabalhos que era obrigado na ermida. A única refeição do dia, ali 2, 3 horas da tarde, era sempre penitencial, porque era um alimento muito pobre, muito pobre. Né? Tinha uma devoção mariana maravilhosa, nunca ia dormir sem elevar. Tem algumas orações maronitas muito belas sobre Nossa Senhora, e até nesse livrinho que eu vou enviar para depois para ti, você envia para quem pedir, ele fala exatamente sobre isso, as orações que ele vai rezando à Virgem Maria, belíssimas orações. E mesmo no Santo Sacrifício da Missa, né, ele celebra a Eucaristia dele, participa da dos irmãos, vai para o Sacrário e fica em ação de graças muito tempo. Toda vez que ele entra ou sai da sua cela, depois para a oração, ele se ajoelha. Fica de joelhos, recita a Ave Maria diante de uma pequena imagem que tem ali. Ele nunca entrou e saiu sem saudar a dona da cela dele. Né? E tinha uma paz de alma maravilhosa. Conta-se também que uma vez a tempestade derruba uma parte da ermida. Essa ermida tem 6 metros quadrados no total. É um pedacinho. Tudo ele tem que fazer nesse canto ali, né? Não tem mais do que isso. E aí, uma vez uma forte tempestade derruba uma parte da ala meridional dessa ermida, queima a parede da vinha, né? E a capela, as toalhas do altar, ele estava ali em oração. Então tudo é queimado, até as toalhas do altar. E aí os 2 ermitões acorrem ali, gritam para ele, olha, Padre Chabel, por que você não se mexeu para apagar o fogo? Aí ele responde com uma paz habitual. Irmão, caríssimo, como eu poderia fazê-lo? Logo depois que esse fogo pegou, ele já se extinguiu. Na verdade, o negócio tinha destruído tudo, mas ele estava em oração, né? Ele não se move, né? Podia até lamber ele ali junto, né? Porque eu penso que o fogo do seu coração era maior e seu calor era muito maior do que aquele fogo que pegou, né? Ele achou mais importante não se perturbar na oração do que ir ali. Deus vai resolver a coisa, né? Ele deixou. Ele vai Uma morrer de confiança em maneira... Deus é impressionante, né, padre? É de uma intimidade e confiança em Deus chocante. Santa Baquita também tem um episódio desse, não sei se você sabe. Uma vez no convento pega fogo, as irmãs todas saem correndo e ela fica lá na cozinha como se nada tivesse acontecendo. E aí depois todo mundo sai correndo, volta. E Baquita, por que você não fugiu? O fogo podia pegar você. Não, vocês sabem de quem a gente é filha? Assim, o nosso pai cuida da gente. Eu nunca correria daqui. Quer dizer, aquela confiança, né? Todo mundo, quer dizer, o negócio era grave, mais grave ainda ali com Santa Baquita. E ela permanece ali sem se preocupar. Veja, a nossa vida pode ser uma vida de fogos, aflições, de ameaças, mas o coração unido a Deus vai não se abalar. Aquilo vem, uma enfermidade, a morte de um parente, uma dificuldade interior, uma humilhação. Por que eu vou correr disso? Né? Por que eu vou fugir disso se eu estou ali unido a Deus? Se Deus é meu Pai. Eu tenho que olhar aquela cruz que se aproxima da minha, e a cruz não é como as nossas cruzes. A gente tem cruz bonitinha, dourada, né? Eu tenho aquele dourada bonita do meu lado. E a gente fica pensando, a cruz de Cristo é essa. Veja, a nossa cruz, muitas vezes quer uma cruz assim, ó, torneada, bonitinha. Essa aqui tem até relíquia. Eu ganhei da Terra Santa. Tem do Calvário, do Cenáculo, do Monte da Pedra da Agonia e do Sepulcro. O Frei Bruno conseguiu, né? Uma cruz dessa. E aí o que acontece? A nossa cruz a gente pretende que seja assim. Torneada, lisa. Olha, minha mão não se machuca, mas a cruz que o Cristo pediu para eu carregar, ela é escarpada. Ela é violenta, ela é feia mesmo. E aí quando ela se aproxima de nós, eu tenho que mudar, eu tenho que trocar, eu tenho que entregar a minha cruz, por mais bela que seja, por mais que tenha me ajudado a rezar, eu tenho que olhar aquela que foi dada a mim, a minha cruz, a minha, escarpada. Né? Então, às vezes aparece aqui num movimento, numa enfermidade, uma perda de alguém, uma humilhação, ou, sabe, um clamor de uma vida mais profunda. Isso pode acontecer conosco. E quando ela aparecer, não espere uma cruz bonita. A gente está muito romancista, né? Muito assim, ficar romanceando as coisas, romantizando, né? As coisas. Não é a hora disso. Eu É a hora de lembro, você olhar aquela cruz pesada, difícil e carregar. eu lembro sempre, assim, dessa, pelo menos algo que eu venho meditando até esse ano bastante, né? A respeito daquele do convite de Nosso Senhor, você até chegou a comentar, né, no início da live. Se alguém quiser me seguir, são 3 passos. Renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga. Nosso Senhor primeiro convida, ele chama em causa a liberdade nossa, né? Não um pré-projeto, né, que a gente cria na nossa cabeça, ele chama a nossa liberdade. Você quer ou não quer? Aí depois, renuncia a si mesmo. Ou seja, antes de querer pegar a cruz, essa cruz bonitinha que a gente às vezes planeja, né? Nosso Senhor fala, primeiro renuncie-se a si mesmo. Se você não conseguir renunciar a si próprio, você não vai pegar o terceiro passo, que é a cruz que eu separei para você. Você vai querer a sua cruz. Né? Mas primeiro é renunciar a si próprio, né? Renunciar às próprias vontades, até mesmo coisas sublimes que eu possa querer. Então, renunciar a si próprio. Depois, tomar a sua cruz, aquela que o Senhor nos der. E para que seja possível carregá-lo, seguir a Cristo. Porque renunciar a si próprio e tomar a cruz sem Cristo é loucura. Né? Vã seria a nossa fé se não existisse o primeiro que carregou antes e nos salvou. Então, nós só teremos força, né? Só teremos sentido, né? Nesse nosso carregar de cruz atrás de Cristo. Senão seremos masoquistas. Né? Então, nosso Senhor nos chama a segui-lo. Ele vai nos pedir isso. Né? Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São 3 passos muito claros, difíceis, mas claros. Porque senão a gente fica naquela coisa, não, eu quero minha cruz, sim, mas a cruz que eu decidi. Isso não é renúncia de si próprio. Isso é aparência de renúncia, isso é aparência de vida em Cristo. Você pode estar pegando uma cruz que você acha que é cruz, mas não é. É um sacrifício para sua própria vaidade. Então, você pode ter muita coisa nesse sentido, né? Sim. E assim, o caminho de São Charbel indica que uma cruz deve ser levada nesse escondimento entre Deus e eu. Aquela espiritualidade do ele e eu, quando os olhares não vão me ajudar, quando ninguém vai... É uma intimidade, né? Porque no mais profundo, esse mistério da cruz ele está indicando o que eu mais preciso para chegar até o céu. Toda a cruz que se avizinha, né? E como às vezes a gente tem uma espiritualidade ainda não tão profunda, e as pessoas vão dizer, para o que eu fiz para Deus? Né? Eu sou uma pessoa fiel, vai a missa todo domingo, já tem uma certa vida de oração, e quando a cruz se avizinha, e tem gente que tem uma cruz tão pesada que até dói, né? Eu, às vezes, olho para Jesus e falo, o senhor caprichou nessa cruz dessa pessoa. Porque a gente, como sacerdote, escuta cada história dolorida, é claro que machuca para mim ouvir, mas no fim daquilo tudo, tem que dizer, minha filha, configura-te, meu filho, se une à cruz. Porque ela não é um elemento estranho, não, ela é necessária. Nunca foi algo que chegou de abrupto para roubar a tua alegria e a tua felicidade. Mas na necessidade de configuração ao Cristo, nós deveremos passar pela agonia mortal, pelo julgamento injusto dos homens, pela crucificação e até ser sepultado, esquecido, né? E logo depois, mas depois disso tudo, olha o que está prometido. Ressurreição. Vou só terminar aqui a história de São Chabel, porque nosso tempo está acabando. Ah, vai lá. Passou muito rápido, né? A vida dele é muito Ele celebrava a missa. Veja, ele estava com 70 anos de idade, celebrando a missa no dia 16 de dezembro. É o quê? 16 de dezembro, início da novena de Natal. E ele, no momento que comungou o sangue de Jesus, ele ficou paralisado naquele momento. E ele foi levado, né, socorrido ali, foi levado para sua cela, e ele fica 8 dias entre a vida e a morte, né, com intervalos de lucidez. Quando ele fica lúcido, reza a curta oração. E às vezes apaga. Toda a lucidez dele era indicada pela oração dele. Viam ele rezando. Então, na vigília de Natal, enquanto a igreja celebrava o nascimento de Jesus, né, ali o nascimento, ele vai nascer para a eternidade. Né? Há 2 nascimentos. O de Jesus para os homens e o de São Charbel para a vida eterna. Primeiro oriental a ser canonizado, segundo a forma usada na nossa igreja católica romana, né? Então, católica latina, e os restos foram sepultados naquela vala comum. É aquele milagre do começo do vídeo. Os monges falecidos são jogados numa vala sem identificação. O problema é que Deus quis identificá-lo. A nossa regra fala uma coisa, mas quem é o dono da regra? Quem é o verdadeiro pai? Quem pode mudar? Quem é o mestre? Foi ele. Então, foi lá e começa a identificar. Alguém você não identificou aqui, mas precisa ser olhado. Ele precisa brilhar como a estrela de Anaia, que brilha, né? Que brilha depois de falecido. E tem todos aqueles milagres, né? Realizados pela intercessão. Logo Paulo VI beatifica. Demora um pouco, tem um processo todo de beatificação, mas ele vai ser o orgulho da igreja maronita.
E é lindo isso, é incrível também. A história dele realmente nos faz às vezes soluçar. Porque tem muitos outros milagres e detalhes, gente. Esse homem era penitente, ele era amoroso, ele era engraçado, ele tem uma vida recolhida, mas quando fala, ele não quer trazer culpa ao coração de ninguém. Inclusive, uma vez o carro de boi vai passar debaixo da videira e ele era alto, então ele ergue os ramos da videira para o carro de boi passar, só que o boi pega e destrói, né, um pedaço da videira. Então, o padre que ajuda ele, né, o superior dele, ele briga com ele, fala, olha o que você fez por culpa sua, nós perdemos a videira. Imediatamente ele se prostra no chão, abre os braços e diz, foi minha culpa, perdoe meu pai. Imediatamente, ele não retruca, ele dá o melhor dele, né, mas aí o boi vai lá e destrói o negócio, e aí esse pai, acho que é Macário, né, ele olha para ele e fala, nossa, ele fica tão tocado com a pronta humildade, que, gente, humildade gestada, quando você pensa assim, não, hoje eu vou aguentar, você é humilde, é bom, claro, a gente tem que, às vezes, a virtude tem que ser ensaiada algumas vezes, não é mentirosa quando você se força, quando você machuca. Agora, quando ela flui naturalmente, significa que você está, a conversão chegou às profundezas da sua alma. O evangelho está lá escrito nas entranhas, quando você respira uma imediatez para viver a virtude. E esse homem, tanto na castidade, fugiu lá da menina, agora na humildade, aí o pai ficou tão, né, aquele monge mais velho ficou tão tocado que foi lá e beijou as mãos dele, né? Assim, ele se prostra, abre as mãos em formato de cruz e fala, minha culpa, eu sou culpado. Então, que o Senhor nos convença e nos traga essas virtudes imediatas e as meditadas, porque, e é claro que isso é fruto da contemplação, né? Ele era um homem de meditação, só que a gente está muito disperso. Então, recolha-se, silencie, tenha o seu tempo, se suporte, porque o silêncio tem camadas. Quando eu silencio, eu vou sentir falta de eletrônicos, rede social, da vida dos outros, mas depois até a minha voz interior, meus problemas. Tem gente que silencia, só lembra de boleto para pagar, de conta que vai vencer, porque os problemas estão na superfície. Você tem que atravessar essa camada e chegar nesse núcleo secretíssimo onde Deus habita e fala contigo. Então, nessas camadas, às vezes, se recolher no mosteiro ajuda, tá bem? Então, force a tua natureza, convença a tua vontade, deixa a graça de Deus realizar toda essa obra. Isso não é esforço humano, não é uma ascese maluca de alguém que decidiu ser recolhido. Deus o quer e eu também quero. Se Deus quer, abaixa sua cabeça e eu quero. E aí depois que você se suporta, vai entrando ali naquele mistério sagrado, no silêncio das criaturas, no silêncio de si mesmo, no silêncio do mundo, no silêncio do pecado, Deus vai falar. Na verdade, ele já fala todo dia, a gente não ouve a sua voz porque é tanto barulho, que Deus fica esquecido. Então Deus nos concede esse coração silencioso. E São Charbel interceda, o São Pio do Oriente interceda por cada um de nós. Amém. Padre, foi muito bom. Tá acabando já que apareceu para mim, faltam menos 2 minutos. Vamos lá fazendo oração. Tem uma oração para ele, né, que é para obter uma graça, né? A gente pode fazer, talvez, não? Pode fazê-lo, por favor. Vamos fazer, que né, as pessoas estão acompanhando, podem pedir, né, uma graça agora, pensar, a gente reza junto, vamos acompanhando. Aí depois você dá a bênção para nós, tá, Padre, por favor? Tá bem. Ó Deus, admirável em vossos santos, vós que inspirastes a São Charbel seguir o caminho da perfeição, e concedestes a graça e a força para fazer triunfar na sua vida o heroísmo das virtudes monásticas, a obediência, a castidade e a voluntária pobreza. Manifestastes o poder de sua intercessão por numerosos milagres e graças. Concedei-nos a graça que vos imploramos por sua intercessão. Amém. Vou fazer uma pequena oração que ele fazia durante as manhãs. Fazei-nos dignos, Senhor, de glorificar a vossa majestade esta noite, com os anjos que nunca dormem e os exércitos celestiais que vos louvam incessantemente. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e de São Charbel, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado. Obrigado, Padre. Foi Uma muito santa bom. noite, filho. Pena que realmente há pouco Para mim tempo foi tem uma muita coisa da vida dele, mas foi muito bom. Tem muita Santo tem que ser coisa. mais conhecido.
Vamos fazê-lo conhecido. Amém.